Gratidão em tempos de quarentena. Se tem uma palavra que eu tive que trabalhar muito no meu coração essa semana, irmãos, foi a palavra gratidão, foi a virtude gratidão. E por que eu estou dizendo isso? Já abrindo meu coração para vocês aqui. Porque foi uma semana de notícias boas e notícias ruins. Eu tive que administrar tudo isso, como pastor, como pessoa. E eu caí na tentação de ficar murmurando, reclamando, só destacando as questões negativas. E isso eu percebi que estava me fazendo mal. Eu estava começando a me sentir mal, tipo, quase que me sentindo doente, assim, sabe quando você fica cabisbaixo, quando você está meio doentinho e você fica cabisbaixo? Então, eu estava me sentindo assim essa semana, por tantas informações que iam chegando, tantas lutas dos nossos irmãos que passaram por essa semana. E aí, conversando com a Elaine essa semana, surgiu em uma das nossas conversas a palavra gratidão. E a Elaine me abriu os olhos para isso essa semana. Meus irmãos, foi transformador, foi revelador. Revelador, é como não, para mim foi Deus falando ao meu coração mesmo, da importância de sermos gratos. E aí eu comecei a resgatar algumas coisas boas, trazer à memória alguns feitos de Deus do passado que alegraram tanto o meu coração, trazer à memória a palavra de Deus, para trazer gratidão ao meu coração. Eu falei, é isso que eu vou conversar com a Nova Vida domingo. Porque assim como acontece comigo, deve acontecer com os meus irmãos também. E a gente ficar, às vezes, numa visão muito negativa e deixar de agradecer. Ou, se a gente agradece, a gente acaba agradecendo no automático. Como os irmãos que têm o costume, o hábito de agradecer antes das refeições, né, de orar antes das refeições, é aquele agradecimento mecânico. Talvez você possa ter caído nessa tentação também, como eu caí essa semana. Então, eu vou compartilhar com vocês agora sobre esse tema, sobre gratidão em tempos de quarentena. Gratidão em tempos de quarentena. E para a glória de Deus, irmãos, eu estou com muita alegria aqui para falar sobre esse tema, porque realmente Deus foi trabalhando comigo essa semana para eu estar aqui hoje, com o coração aberto e feliz. E feliz. Não por a situação da pandemia, eu não estou feliz com isso, mas eu estou feliz por saber que o meu Redentor vive. Eu estou feliz por saber que existe uma tempestade aqui fora, mas aqui dentro do meu coração hoje está tranquilo, está em paz. Então, é motivo de muita alegria ao meu coração. Então, vamos lá. Eu queria que você acessasse a sua Bíblia ou deixasse a sua Bíblia impressa aberta no texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos começar com esse texto, tá bom? 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Quem puder anotar aí pra gente, vai me ajudar bastante, tá bom? Eu gosto que os irmãos participem aí, vão escrevendo algumas coisas, eu acho muito legal isso, mesmo que eu não consiga ficar 100% aqui atento que os irmãos estão escrevendo, é bom que aqueles que estão assistindo conseguem interagir também. Então, acho isso ótimo, tá bom? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou repetir. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou em uma outra versão está escrito assim, em tudo dai graças. Mas eu selecionei essa versão, que é a versão NVI, Nova Versão Internacional, porque usa essa expressão, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E como foi difícil agradecer a Deus ou ser grato nessa semana, naqueles momentos que as notícias que chegavam eram só notícias ruins ou notícias negativas. Como foi difícil, irmãos? Como foi difícil? E aí, quando eu chego para esse texto, eu me deparo com essa orientação do apóstolo Paulo. Olha, em todas as circunstâncias,
eu pensei assim, apóstolo Paulo, você está brincando com a gente. Deus, você está brincando com a gente. Em todas as circunstâncias, inclusive nessa que nós estamos passando agora, e a resposta que eu tive é óbvia, né, irmãos? Sim, em todas as circunstâncias, e inclusive nessa que nós estamos enfrentando agora, nessa pandemia, nas crises psicológicas, emocionais, financeiras, em todas as circunstâncias. E falando assim, pode parecer que eu estou sugerindo que a gente não deva sentir o lado negativo da vida, que a gente não deva sentir tristeza, por exemplo. Mas não é isso que eu estou sugerindo. Porque eu acabei de elogiar a Mônica aqui, de ela ter compartilhado a sua luta pessoal, falando sobre esse enfrentamento contra a ansiedade. E eu agradeci a ela por isso, e eu destaquei isso porque isso mostra que nós somos humanos. Então, quando eu falo que nós temos que ser gratos em todos os momentos, ou quando a Bíblia está dizendo, no caso, né, que em todas as circunstâncias devemos ser gratos, não significa que a gente deve anular os nossos sentimentos de tristeza, mas sim ter um olhar diferente para as nossas tristezas. Aqui que está o segredinho dessa receita celestial. É quando você sente a tristeza, sente a dificuldade, mas porque o seu coração é cheio de gratidão, ou você alimenta o seu coração de gratidão, você consegue ter um olhar diferente. Um olhar diferente para esse momento de tristeza que você está enfrentando. Então, olha só, eu pensei aqui, né, nessa palavra gratidão, depois que eu conversei com a Elaine essa semana, e eu lembrei do avião que está em voo, e às vezes existe uma tempestade sobre o avião, e em alguns momentos o avião, ele sobe mais um pouquinho, eleva o seu voo, para ficar por cima das nuvens cheias de tempestade. O que é a gratidão, então, nessa dinâmica aqui? A gratidão é esse movimento que a gente faz por cima da tempestade para dar conta de voar, dar conta de chegar no seu objetivo final, no seu trajeto final ou na sua linha de chegada. Então, nós precisamos da gratidão exatamente para fazer esse sobrevoo da tempestade. Não quer dizer que a tempestade passe rápido, ou passe, porque para o avião pousar, às vezes ele precisa mergulhar de novo na tempestade, mas agora que ele já ficou um tempo estabilizado por cima da tempestade, tem uma estratégia diferente para encarar a tempestade. Então, a gratidão é esse movimento do avião, o sobrevoo à tempestade. Ela não anula a tempestade, mas ela nos dá um pouco de respiro, de fôlego, para a gente dar conta de pensar, raciocinar, dar conta de tomar uma decisão mais pensada e não tão emocional ou gerenciada pelo medo, pelo pânico. Então, a gratidão ela é fundamental, irmãos, para a vida. E no momento que estamos vivendo, mais fundamental ainda. Nem sei se eu posso dizer assim, mais fundamental, porque fundamento é fundamento, né? Mas a gratidão é fundamental e a gente não pode abrir mão disso. Então, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em todas as circunstâncias. Em todas. Em todas. E eu deixei aqui ainda algumas orientações bem práticas de como a gente trabalhar a gratidão e como visualizar a gratidão como esse sobrevoo, aqui, né? Esse sobrevoo para lidarmos com as tempestades que estamos enfrentando nos nossos dias, né? Sejam tempestades pessoais, tempestades mundiais, enfim. Eu espero que essas orientações bem práticas possam te ajudar como me ajudou essa semana, tá bom? Então, a primeira orientação prática pastoral que eu quero deixar com os irmãos é a seguinte: a gratidão é a virtude do autoexame. A gratidão é a virtude do autoexame. Ela limpa os nossos olhos. É isso. Por que a gratidão
é a virtude do autoexame. Por quê? Porque, pegando o meu exemplo essa semana, eu estava num período aqui reclamando, murmurando e tal, meio enjoadinho para lá, para cá e tal. E quando eu comecei a buscar informações para que eu pudesse ser grato, buscar memórias, buscar lembranças, buscar textos na palavra de Deus para que eu pudesse ser grato naquele momento ou compartilhar a minha gratidão com o Senhor. Quando eu fiz esse movimento, eu percebi o seguinte, que antes da gratidão eu só estava enxergando o problema. Os meus olhos estavam embaçados. Já que eu uso óculos, fica até mais fácil de dar o exemplo, né? Os meus óculos estavam embaçados. Eu só via problema. Mas resgatando a gratidão, os meus óculos começaram a desembaçar e eu comecei a visualizar coisas boas, positivas. Eu comecei a perceber Deus nas pequenas coisas. Eu comecei a perceber o quanto que Deus estava ali administrando tudo e quantas tempestades do passado Deus me ajudou e agora Ele está ajudando também, porque Deus não nos abandona. Deus é Emanuel, não é isso? Jesus foi chamado assim na Bíblia, Emanuel, Deus conosco. E então nesse momento que eu comecei a agradecer e aquecer e encher o meu coração de gratidão, meus irmãos, impressionante. A minha visão mudou quase que instantaneamente. Foi quase assim, de tão rápido que foi. Então me ajudou demais. E eu comecei a dar risada. Eu estava ali, meio triste no cantinho e tal, mas de repente eu comecei a rir de alegria. Por quê? Porque eu comecei a ter uma outra visão do momento que eu estava enfrentando. Isso me fez lembrar uma experiência engraçada, séria, mas engraçada. Uma família, né? Uma família que tinha acabado de receber em casa um bebezinho. Eles estavam grávidos, aí, graças a Deus, o parto foi muito tranquilo e tal, o bebezinho nasceu. Mas logo depois o bebezinho teve um problema sério no intestino, semanas depois. E o bebezinho ficou, então, vários dias sem defecar, sem fazer cocô, né? Vamos colocar assim. A gente está falando de criança, a gente pode usar esses termos tranquilamente, né? Aí, irmãos, nossa, um drama, os pais super preocupados e tal, e falando com Deus, pedindo a Deus um milagre ali para interferir e tal, os médicos também ajudando e tal. Meus irmãos, impressionante. Aqui que vem a questão engraçada. Teve um momento que os pais estavam pensando assim, meu Deus, vai ter que fazer cirurgia, nosso filho não está bem e tal. Teve um momento, eu já estou até entendendo o que eu vou te contar, né? Que a criança abriu um berreiro e defecou, mas defecou o quarto inteiro. E melecou os pais e tal. Só que os pais me contando foi assim, pastor, no momento que o menino começou a defecar, a gente agradecia, a gente falava assim, isso filho, isso, continua, e a gente todo lambuzado e tal. Irmãos, foi uma bagunça. Então, no meio daquela nojeira toda de cocô de neném, eles estavam agradecendo a Deus, agradecendo por um milagre. E graças a Deus a criança se recuperou e tal, tudo resolvido. Mas que bênção, não é? Que bênção. Mas eu já vi também um pai bater no seu filho porque ele não deu conta de segurar o intestino dele numa viagem que eles estavam fazendo. Eu estava dentro do ônibus e eu vi. Não deu conta de segurar e ele fez as fezes dele no ônibus. Ele estava lá sentado no ônibus e acabou defecando. E o restante da viagem foi o pai limpando o seu filho e brigando com ele o tempo todo. Olha só a cena. Cenas que podem ser parecidas, mas em um momento havia gratidão e no outro momento havia murmuração. Eu não estou dizendo que é tranquilo administrar uma situação dessa, numa viagem de ônibus. Mas é uma criança.
Uma criança que não tem tanto controle assim, não sabemos se ela tinha, e não sabemos se ela tinha condições de administrar isso mesmo, enfim, N coisas que a gente poderia refletir, não é? N coisas. Mas olha só que interessante, olha só que interessante, situações parecidas, mas um tinha gratidão e o outro tinha murmuração. Nós podemos aprender com a gratidão. Nós podemos exercitar nossa mente, o nosso coração com gratidão. Para quê? Para a gente ter um olhar diferenciado, para Deus limpar a nossa alma, limpar os nossos olhos, para que a gente não enxergue só o problema, mas enxergue também possibilidades de solução. A segunda orientação pastoral que eu quero deixar aqui, sobre gratidão, é que a gratidão nos faz perceber que não somos donos do mundo. Como assim, pastor? Pare e pensa. Por que que a gente geralmente cai na murmuração? É porque as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria. É porque a gente não tem o controle total ali para mudar uma pecinha e fazer tudo funcionar do jeito que a gente gostaria. Então a gente começa a murmurar. Aí, quando o nosso coração se enche de gratidão, a gente começa a agradecer a Deus, mesmo não tendo o controle de tudo. Olha só, irmãos, extraordinário isso. Extraordinário isso. A gratidão nos ajuda a perceber que nós não somos os donos do mundo, não temos o controle de tudo e que, sim, a gente precisa descansar em Deus, como Josué orou aqui no início, descansar em Deus e ser gratos. E ser gratos a Deus no momento de turbulência. Então, é muito importante a gente entender isso. A gente cai na murmuração porque a gente quer ter controle de tudo. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Eu vou insistir nisso. A gente cai na murmuração porque a gente quer ter controle de tudo, só que nós não temos. Não temos. E a gratidão nos ajuda a perceber isso e a celebrar a Deus e adorar a Deus não tendo controle de tudo. Não tendo controle de tudo. Então é uma coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer. Por isso que eu vou citar aqui uma referência de uma das lives passadas. Profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O justo não vive porque ele tem controle absoluto. O justo vive porque ele depende de Deus. Ele tem fé em Deus, que Deus continua no controle da existência humana. Então, como foi bom aprender isso aqui essa semana? Adrian, você não tem o poder para mudar as coisas, ou todo o poder para mudar as coisas, não. Ei, Edna, saudade também, viu, minha irmã? Graças a Deus pela sua vida. Então, Deus falando comigo, Adrian, você não tem controle não, então, menos aí, por favor, menos. Confie em mim, descanse em mim, porque você não tem habilidade, você não é Deus, Adrian, você é um ser humano. Então desfrute da minha presença, desfrute da minha companhia e lembre-se que você não é dono do mundo. Terceira orientação pastoral sobre gratidão. A gratidão nos fortalece no dia mau. Meus irmãos, foi o que aconteceu comigo essa semana. Eu comecei o dia, como diriam os adolescentes e a juventude, que inclusive ontem tiveram um encontro aí online, foi top. Eu fiquei só um pouquinho com eles, mas o pouquinho que eu fiquei foi muito legal, deu para rir, deu para sentir a emoção da galera, foi muito bom. Mas como diria a juventude, a gratidão nos ajuda a encarar o dia da bad, o dia mal. E aconteceu isso comigo, eu acordei na bad, mas depois que eu tive essa conversa com a Elaine, e a palavra gratidão gritou na minha frente, aí o meu dia mudou. A minha percepção do dia mudou. A minha forma de encarar o dia mudou. A tempestade, lembra da tempestade aqui? Ó, continuou, mas eu consegui fazer um sobrevoo. E mesmo com a tempestade permanecendo, a minha visão da tempestade mudou e eu consegui tomar algumas decisões com mais tranquilidade. Eu consegui descansar mais, eu consegui controlar um pouquinho a minha ansiedade. Olha só, eu consegui pensar em estratégias para resolver alguns problemas.
Fantástico, irmãos. Então, a gratidão nos ajuda a encarar e a vencer o dia mau. O dia mau, o dia da bad. E nós estamos enfrentando dias assim, né? Às vezes a gente acorda e diz, meu Deus do céu, mais notícia ruim, misericórdia. É assim. É assim. Mas a gente pode vencer esse dia mau com gratidão. Com gratidão. Então, às vezes, a gente vai acordar nessa bad, mas a gente precisa lembrar, puxa vida, se eu alimentar o meu coração de gratidão, de graça, eu vou dar conta desse dia, eu vou superar esse dia. E uma quarta e última orientação pastoral sobre gratidão é que a gratidão nos ensina a recomeçar. Que a gratidão nos ensina a recomeçar. Recomeçar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso agora? Por quê? É porque talvez a palavra recomeçar, se não gerou uma conexão imediata com você, eu vou mudar essa palavra então. A gratidão nos ajuda a nos reinventarmos. Reinventar. Se recomeçar não conectou, reinventar pode conectar mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento de crise mundial, de pandemia e tal, de isolamento social, irmãos, a gente está precisando a se reinventar, recomeçar algumas coisas. A gente está precisando, como a nossa rotina ela foi interrompida, ela foi bloqueada, se a gente continuar insistindo em manter aquela rotina que a gente tinha antes do start da pandemia, a gente não vai dar conta, a gente vai desistir da vida. Não vai dar conta mesmo. Então a gente precisa se reinventar. Mudança da rotina é mudança de dia a dia, familiar, de trabalho e tudo mais, né? E quando eu falo recomeçar ou se reinventar, eu estou dizendo inclusive na questão profissional, na questão acadêmica, talvez estudos que você deixou de lado por um tempo, que você estava numa rotina frenética, agora você pode retomar, você pode recomeçar. Profissionalmente, o Josué falou aqui, né, a empresa dele, ok, é uma empresa que ele é fichado, tem carteira assinada e tal, mas a empresa, de tempos em tempos, está precisando se reunir, conversar para saber quais são os próximos passos e tal, precisa se reinventar, precisa recomeçar de outro jeito. Então, a nossa vida também precisa de recomeços. Então, se a Simone aqui me permite, eu vou citá-la aqui agora. A Simone tem produzido materiais para o Ministério Infantil, vídeos. O Ministério Infantil tem trabalhado para manter os pais abastecidos com material para trabalhar com as crianças, mas eu estou citando a Simone aqui porque a Simone ousadamente decidiu enfrentar aí o vídeo. Por que eu falo enfrentar? Porque gravar não é fácil. Estar aqui com os irmãos falando não é fácil. É sempre uma luta. O André esteve na EBD, né, a Escola Bíblica em casa, quinta-feira passada. Depois eu conversei com ele e falou, nossa, rapaz, fiquei todo suado, o negócio foi difícil, mas graças a Deus deu certo, eu fiquei muito feliz de participar. É isso. Então, no caso da Simone, ela se reinventou e recomeçou. Ela queria voltar mesmo às atividades com as crianças na igreja e tal, e encontrou um caminho. Encontrou um caminho. Ela se reinventou, ela recomeçou de outro jeito. A gente precisa fazer isso também. Irmãos, eu preciso já anunciar isso para a Igreja Nova Vida, você que faz parte da Nova Vida. A Nova Vida está mudando. As igrejas estão mudando. O mundo está mudando. Nós estamos recomeçando como igreja. Todo o nosso planejamento anual acabou, irmãos. Acabou. A gente gastou um tempinho se organizando o ano passado para a gente montar uma agenda, um calendário de 2020. Acabou. Acabou. A gente tem que se reinventar. Essas lives aqui, Escola Bíblica em Casa, foi praticamente um teste quinta-feira passada, não sei como é que seria. O André corajosamente aceitou o desafio. Queremos continuar, mas vamos ver se a gente vai ter estrutura para isso, condições para isso. A gente está se reinventando. Agora, a essência não muda, irmãos. E a gratidão me ajudou a entender isso.
A essência não muda. A igreja, na sua essência, não muda. Nós somos irmãos em Cristo. O que nos une é o amor. O que nos une não é um templo físico. O que nos une é o amor, é o elo da perfeição. Paulo diz isso lá em Colossenses. Que o amor é o elo da perfeição. Então, como nós temos esse amor de Deus, nós podemos permanecer conectados, unidos. E é o que a gente mais precisa agora. Só que para isso, a gente precisa se reinventar. Então, quando eu parei de murmurar essa semana e me reconectei novamente à minha vida, ao meu ministério, a essa minha pegada mais acadêmica que eu gosto de estudar, a minha visão mudou, as minhas leituras mudaram. Não no sentido do livro, eu continuei lendo os mesmos livros, só que a minha percepção na leitura mudou. Por quê? Porque a gratidão me ajudou a recomeçar, me ajudou a me reinventar. Reinventar. Então, essa palavra eu queria muito deixar no seu coração, muito mesmo. Eu espero que você esteja com o coração escancarado aí para ouvir e prestar atenção no que eu estou te falando. Porque se a gente não aprender a recomeçar, se a gente não aprender a se reinventar, irmãos, a gente não vai dar conta. Não vai dar conta do novo mundo que está se formando depois dessa crise, ou durante essa crise. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Tem o Felipe Neves aqui, né, lá dos Estados Unidos, participando com a gente. E aí, Felipão, beleza? Em meio a toda essa loucura que estamos vivendo, o nome de Deus nunca foi tão falado como agora. Glória a Deus por tudo. É verdade, Felipe. É verdade. Tá vendo? Uma outra percepção, né? Uma outra percepção. Impressionante, irmãos. O tanto de pessoas que fazem contato comigo, pedindo oração, clamando a Deus, pessoas que às vezes nem têm vínculo com a igreja. Tem gente que não tem vínculo com a igreja perguntando para mim assim, pastor, como é que você está fazendo aí? Como é que a igreja está fazendo? Como é que está a sua fé? Olha só como é que está a sua fé. Falei, rapaz, que pergunta interessante vinda de você, hein? Tá vendo? É o que está acontecendo. Então, o Felipe tem razão, é verdade. Muito bem, irmãos. Essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos. Gratidão. Hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de agradecer, de você encontrar motivos para agradecer. Então, essa semana eu agradeci pelos meus amigos espirituais, agradeci pela minha família, os meus pais estão aí participando da live, eles estão bem, graças a Deus por isso. Meu irmão que está lá nos Estados Unidos também, junto com a cunhada dele, a Rayane, e meu sobrinho, o Adam, estão bem. Graças a Deus. Essa semana eu conversei com a minha avó Nadir, e ela está bem, meu avô José, eles estão bem. Essa semana um tio meu que aguardava um medicamento para combater hepatite C. Aí ele pensou assim, meu Deus, com esse caos todo que está acontecendo no mundo e no Brasil, como é que esse remédio vai chegar? O remédio chegou, irmãos. Chegou essa semana. Essa semana, louvado seja Deus por isso. Então, motivos de gratidão. Agradecer pelo alimento que eu estou tendo acesso a todos os dias. Agradecer pela companhia da minha esposa. Irmãos, como a Elaine foi importante. Como ela é importante para mim, os irmãos sabem disso, mas ela foi fundamental essa semana, por conta dessa palavrinha, gratidão. Glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Então, essa é a palavra de ordem hoje. Agradeça pela sua família. Agradeça. Tá certo? Muito bem, nós vamos terminar orando, agradecendo a Deus nessa oração, mas também pedindo. Eu anotei alguns pedidos aqui, que eu gostaria também de compartilhar com os irmãos. E o primeiro deles, vamos lá, vamos orar, né? O primeiro deles é para o pastor Sócrates. O pastor Sócrates, ele é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. E ele está lutando contra o coronavírus. Ele foi infectado. Nesse exato momento ele está no hospital, no CTI, não dependendo de respirador, mas ele está no CTI para ter uma assistência maior dos médicos. E essa notícia chegou para nós, pastores, e eu estou compartilhando com a igreja, para que nós pudéssemos estar intercedendo pelo pastor Sócrates, que está lutando contra o coronavírus. Continuar orando pelos nossos profissionais de saúde, né, irmãos? Profissionais de saúde, é uma exposição tão grande.
e que Deus realmente cuide deles. Cuide deles. Sabe o que é interessante que eu estou observando? É que nessa hora a gente não está perguntando para o profissional da saúde qual que é a legenda religiosa dele, qual que é a placa religiosa dele. Por ser profissional de saúde, ele já está sendo abençoado pelas nossas orações. Eu estou muito feliz com isso. Muito feliz, mesmo. Como a gente precisa dos profissionais de saúde, dos cozinheiros dos hospitais, dos seguranças, do pessoal da recepção. É fundamental, eles estão trabalhando bastante. Pessoal da segurança pública, tenho conversado com alguns essa semana, muitos desafios, muito trabalho, mas graças a Deus, estamos caminhando, vamos agradecer, pedir e agradecer. Temos que orar pelas famílias enlutadas, irmãos. Essa semana foi semana de luto para muitas famílias, notícias de morte que chegam, em especial pelo nosso querido Felipe Niles, que perdeu um tio que tinha um vínculo muito forte com ele. E nós conversamos ontem um pouquinho, o Felipe compartilhou isso no grupo dos músicos da igreja. É momento de orarmos pelo nosso irmão Felipe, por toda a sua família que perdeu uma pessoa querida. É momento de Deus visitar o nosso amigo Felipe aí, consolar o seu coração. Espero que você esteja aqui, Felipe, participando de alguma maneira. Felipe e Deise. Mas é isso, Felipe e Deise. E orar pelos nossos governantes, irmãos. Orar pelos nossos governantes. E de uma maneira especial, orar no sentido assim, de deixarmos a politicagem de lado e priorizarmos a restauração social, política, econômica, enfim, tudo que envolve a sociedade. Que nós possamos orar para os nossos governantes para que eles consigam manter o foco. Manter o foco. Eles precisam muito disso, muito disso. Não é hora de politicagem, é hora de a gente manter o foco naquilo que é mais importante. Salvar vidas, de alguma maneira, os irmãos sabem, de alguma maneira manter a economia também, ajudar as pessoas necessitadas, o pessoal que está perdendo seus empregos e o drama está começando a gritar. A gente precisa orar pelos nossos governantes para que eles tenham muita sabedoria para administrar esse momento. Ok? Orar pelos nossos caminhoneiros, é verdade. É verdade. Para lá e para cá, numa exposição tão grande, e tem locais fechados no meio da estrada, onde eles faziam um almoço, uma janta, e às vezes até para dormir. Tá perigoso, né, irmãos? Essas viagens, enfim. Vamos orar por isso também. Vamos orar, irmãos. Vamos orar? Se você estiver com a sua família aí, temos alguns minutinhos aqui na live ainda. Vamos juntar a nossa família. E aí vamos orar agora? Me acompanhe nessa oração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Primeiramente eu quero te agradecer, Pai Santo. Te agradecer pela tua palavra, que sempre traz para nós conforto, sempre traz para nós esperança. Te agradecer, Pai Santo, porque essa semana que se passou, o Senhor sabe o quanto que eu murmurei, o quanto que eu reclamei da vida, mas como foi bom ter recebido uma orientação da Elaine, ter recebido essa ministração da Elaine, como foi bom ter recebido essa ministração do Teu Espírito Santo na minha vida sobre a importância da gratidão. Obrigado, Pai, porque se eu consegui sobrevoar a tempestade que eu estava enfrentando, foi porque o Senhor ministrou no meu coração esta graça e por isso eu cheguei até aqui para compartilhar isso com os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, lembramos agora dos nossos profissionais da saúde. Em nome de Jesus, continue guardando e protegendo todos eles. Os nossos aqui do Brasil e aqueles que estão espalhados pelo mundo, Pai. Proteja a cada um em nome de Jesus. Pai Santo, lembramos do nosso querido diretor executivo, pastor Sócrates. Esteja com ele naquele hospital, Pai Santo, guardando e protegendo e restaurando a sua saúde. Em nome de Jesus, Pai. Clamamos por todos aqueles que estão infectados por esse vírus. E que eu fico imaginando, ao receber a notícia, como deve ser apavorante, como deve ser amedrontador. Que só dê calma, tranquilidade a essas pessoas que estão com esse diagnóstico positivo do coronavírus. E dê a eles, Pai, a graça da cura. Em nome de Jesus, clamamos pela cura de todos eles.
Em nome de Jesus, Pai Santo, lembramos de todos os nossos profissionais que trabalham nos hospitais, mas também outros profissionais autônomos, principalmente, que estão sem nenhuma renda nesse momento. Em nome de Jesus, traga a eles, Pai, esperança, mas também novas estratégias para que eles possam se reinventar profissionalmente. Que o pânico não tome conta do coração deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles descansem no Senhor. Pai Santo, lembramos das famílias enlutadas, famílias que perderam pessoas queridas essa semana. E, em especial, lembramos do nosso irmão Felipe Niles, que perdeu o seu tio, essa pessoa tão querida na sua vida. Console o Felipe, Pai Santo. Console a sua família. Restaure a fé, restaure as emoções do Felipe, para que ele continue firme no Senhor. Restaure também as emoções dessa família. Pai, obrigado por essa oportunidade com os meus irmãos aqui nessa live. Mesmo isolados socialmente, estamos próximos em espírito, porque o teu amor nos une. Obrigado, Pai. Obrigado por todos que estão aqui nessa live e todos que ainda vão assistir essa live. Que a graça do Senhor alcance a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus.